Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast EGA11. Iniciaremos hoje uma conversa em relação ao direito à personalidade, fixando no ponto do direito ao próprio corpo, não é isso, Rafael? Positivo, colega. É exatamente o que o colega acabou de mencionar. Iremos falar diretamente sobre a doação de órgãos. Espero muito que todos vocês gostem. O artigo 9, colega, da Lei 9.434 de 97 traz algo muito interessante. Segundo a lei, a pessoa juridicamente capaz poderá dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos e ou de transplantes também, nos casos permitidos pela lei, claro. Para você agora um caso muito famoso que repercutiu em todo o público de um médico norte-americano. Já sei, você fala do médico de Amaro. Positivo, que doou parte dos seus rins a um paciente. Segundo o jornal O Povo, John, o paciente, comunicou então aos seus familiares e amigos, através do Facebook, que procurava por alguém que estivesse vivo e tivesse o mesmo tipo sanguíneo, no caso B, compatível para a doação. Mas apenas no final de 2021, ele enfim encontrou o seu doador. Ele disse: "Sou eu." John ficou sem palavras. Passamos pelo processo de avaliação de nossa compatibilidade e ele era quase uma combinação perfeita para ele, lembrou o médico. Mas será mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta, Elismar. Será mesmo que as pessoas podem doar seus órgãos em vida para terceiros tão facilmente? Responda essa pergunta. Não é tão simples assim. Mesmo ele criando um vínculo fraternal com o paciente, no caso do John, segundo o Código Civil, no seu artigo 12, o 12º, os limites do doador ao beneficiário, a doação só pode ser feita em benefício de cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau. Para que possa doar seus órgãos para terceiros, é necessária uma autorização judicial. E esse, Rafael, é um meio para impedir a comercialização dos órgãos no Brasil. E, lamentavelmente, isso existe também. Com certeza. Sabemos do papel fundamental que a família tem para autorizar a retirada dos órgãos do doador. Todavia, vem crescendo nas redes sociais o ato de tatuar em seu corpo, registrando que você é ou não doador de órgãos, consequentemente, por isso, tatuando também a sua ocupagem sanguínea. Eu acho essa ideia interessante, inclusive iria aderir. Algo que deveria ser mais divulgado nas redes sociais. Com certeza. Além da identidade, do próprio RG, que você pode incluir lá, que você é ou não doador de órgãos. Mas uma dúvida que fica, Rafael, será que mesmo em vida, uma pessoa declarando o seu desejo de ser doador aos seus familiares se recusarem a ceder a autorização, é possível que essa tatuagem ou essa identidade possam ajudar no processo de autorização? Vamos agora ver o que o sistema jurídico brasileiro, o ordenamento em si, fala sobre isso. Para responder essa pergunta, vamos por partes, correto? O artigo 4 da Lei 9.434 de 97 exigia que somente os familiares ou o cônjuge fossem responsáveis pela autorização da retirada dos órgãos da pessoa falecida, mesmo se a pessoa declarasse seu desejo de doar os órgãos. Os familiares poderiam não autorizar, algo que eu acho um absurdo, mas vamos lá. Porém, o projeto de lei do Senado Federal, muito bom e interessante, o número desse projeto de lei 453 de 2017, deixa claro que o cônjuge ou parente maior de idade até o 2º grau possa autorizar a retirada de órgãos e tecidos, frisando uma parte, apenas se o indivíduo não manifestou nenhuma opinião sobre o assunto. Algo interessante que deu maior credibilidade a o que o de cujos, né, que é a pessoa falecida,
deixou a sua vontade infinda, né? E ela agora tem que ser respeitada, correto? Então, esse foi o nosso episódio e espero que possam trazer para vocês novas ideias, que cada um possa refletir sobre. Eu não interrompendo você, mas é interessante a gente falar aqui de um caso de um jornalista muito famoso, Raimundo Varela, da Record, um dos principais cronistas jornalistas aqui do nosso estado. Ele sempre cita nas suas entrevistas, quando está à frente da bancada do jornal, que ele é bem transplantado. Ele deixa claro isso com o propósito de incentivar as pessoas a doarem seus órgãos, entendeu? Que os familiares, baseado nesse programa que ele citou, respeitem a decisão das pessoas em vida de doar seus órgãos. Então, no caso desse jornalista, era muito interessante de falar. Perfeito? Interessante o seu argumento, Rafael. Vamos transmitir a seguir uma entrevista que eu pude fazer, uma breve entrevista que eu pude fazer com o Valmir Pio José, que é um cara que é transplantado, que depois dos seus 40 anos decidiu que a vida não parava por ali. Então ele decidiu ser atleta e ele conseguiu ser medalhista, não uma vez, não duas, mas 8 vezes dos Jogos Internacionais de Transplantados. Conseguiu trazer para o seu estado, que é o Paraná, mais precisamente na cidade de Curitiba, o campeonato brasileiro, e lá ele sagrou-se campeão mais uma vez. Interessante, quero conhecer essas histórias. Então é isso, pessoal. Eu espero que todos possam ter entendido o que a gente quis transmitir nesse episódio, que todos possam sair daqui com a mentalidade transformada, que sejam todos doadores, que conversem com seus familiares. Afinal, a vida é um sopro, não sabemos quando ela poderá acabar. E só enfatizando o que o colega falou, quando a vida de um termina, poderá sim recomeçar a vida de novo. Haja vista a importância da doação de órgãos. Primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e uma curiosidade minha, pessoal, de onde que surgiu o Pio, né? Um apelido de infância, apelido dos amigos, como é que surgiu isso aí? Então, tudo bem, galera? Eu sou o Valmir Pio e venho aqui compartilhar um pouquinho da minha história. Mas por que Pio, né? Eu sou o filho do Piu Piu. Vem já com o apelido do meu pai, e o meu nome é Valmir Ruth Júnior, né? Então eu sou o Júnior. Então eu carrego o nome do meu pai, o apelido do meu pai. O meu pai era essa pessoa extrovertida, legal, agradável, jogava uma bola como nunca, e eu nunca fui da bola ali, né? Eu falo que a minha mãe, assim, talvez não gostava que ele jogava tanto, assim, porque cada encontro com os amigos para jogar bola tomava todo esse tempo e assim, e me privaram da bola, assim, né? Mas quando me tiraram a bola, eu descobri que eu era esse corredor. Né? Então o Pio é o filho do Piu Piu, né? O Piu Piuzinho. E aí, desde criança me chamavam, né? O filho do Piu Piu. E aí ficou o Pio aí, né? E aos 23 anos de idade, eu fui renovar minha carteira da habilitação. E eu reprovei no teste de visão. Eu falei, vou no oftalmo, coloco um óculos, nem óculos usava, coloco um óculos, renovo minha carteira e tá tudo certo, né? Chego no oftalmo, chama um médico, chama mais um, vem 5 médicos para me atender, vê a tecnologia há 27 anos atrás, talvez não é o que é hoje, né? E aí saiu uma frase de uma doutora e falou assim, você nunca mais vai dirigir. Com 23 anos eu escutei essa frase, você nunca mais. E eu não aceitei esse nunca e corri atrás. Na época já uma prima minha já tinha feito o transplante de córnea. Então eu descobri que eu tinha ceratocone, uma doença genética, tá, que vem numa deformidade da córnea. E a tendência você vai perdendo essa visão gradativamente ao ponto de cegar.
Então, alguns perderam a visão em virtude do ceratocone. E o meu já estava muito avançado. E nesse momento, só o transplante. Só que existe uma fila do transplante, e na época, assim, ainda se escutava, tem pessoas que já esperando aí 14 anos por um transplante. Ainda hoje é um problema no transplante mundial, né? Hoje nós estamos aí com mais de 50 mil pessoas esperando por um transplante, não só de córnea, mas como de rim, como de fígado, coração, pulmão, enfim, né? E aí, em 14 dias, bate o meu telefone e fala assim, eu preciso que amanhã, no primeiro horário, você venha de jejum aqui no hospital, porque chegou a tua córnea compatível. Como assim, 14 dias, né? E aí, mas assim, amanhã eu não posso, eu tenho um compromisso, né? Sabe que eu brinco e falo que a gente pede, as bênçãos vêm e nós não estamos preparados para receber a bênção, né? Então, cuidado com o que pede, porque você vai receber. Agora, em qual tempo, né? Se é no 14 dias ou 14 anos, não importa, você vai receber. E aí fiz o transplante. Para quem recebeu uma frase que nunca mais vai dirigir, né? E não é o dirigir, você se priva de muitas coisas, né? Ainda com 23 anos de idade, muito jovem. E aí recebi minha primeira córnea. E nesse momento, o meu sonho era viver de música. Aquele sonho mesmo de ser o artista, viver de música. Mas isso para os meus pais, assim, como assim se vai, né? Nesse querido Brasil nosso, viver de arte, né? E no que eu trabalhava naquele momento, eu não era muito feliz, assim. Que não vem nem ao caso agora. O importante é que, a partir desse momento, eu me permiti e eu fui buscar a música como profissão. Esforcei muito para isso. Um amigo meu falou, então viva da música, não só de ser músico. E aí eu fui dar aula de música, eu fui tocava já numa banda, e a gente já começou a tocar bastante, e aí fui estudar erudito, orquestra, e enfim. Eu vivi 10 anos da música. Então, o meu primeiro transplante foi com 23 anos de idade, foi aguardado 1 ano e pouquinho para o segundo transplante. Então, o primeiro foi no olho direito, depois no olho esquerdo, esperou-se esse 1 ano para não ter perigo de rejeição, enfim, né? E eu vivi os 10 anos de música. E na música, o meu hobby era cozinhar. Eu era o churrasqueiro dos amigos, eu que fazia os jantares, e aí aquela gastronomia foi me abraçando, e eu fui buscar e me formei em chefe de cozinha. E fazem aí 20 anos que eu sou chefe de cozinha, eu sou professor de gastronomia aqui em Curitiba, em gastronomia brasileira. É um encanto e é maravilhoso poder falar da história da gastronomia, de tudo que a gastronomia faz, né? Então, assim, fui músico profissional 10 anos, 20 anos chefe de cozinha e professor na área de gastronomia, quer dizer, só trabalho com alegria, só com festa, só com, né, atendendo as pessoas nos melhores momentos delas, né? Que é a hora que as pessoas estão em festas. Isso não significa que não é a minha profissão, né? É a minha profissão e vivo, graças a Deus, muito bem com isso. E com 40 anos, o meu hobby, porque assim, meu hobby era música, virou profissão. Daí meu hobby era cozinhar, virou profissão. Né? E aí, com 40 anos, eu comecei a correr, a pedalar, fiz caminho de Santiago de Compostela, atravessei a Espanha de bicicleta, e a partir disso ali comecei a nadar e buscar o triatlo. Então, com 40 anos, eu entro mesmo como um grande hobby no triatlo, nadar, pedalar e correr. Mas com 40 anos, alguém não vai
não vai virar profissional na área do esporte, né? Muitas vezes, já com 30 anos para o esporte, já é considerado já veterano aí, né? E não significa que virando profissão ou não, mas eu fui entrei no triatlo, comecei a fazer provas de short triatlo, que é a medida menor, então nadava 750 metros no mar, pedalava 20 quilômetros e corria 5. E aí fui para o Olímpico, que é o dobro dessa distância, então 1.500 de mar, 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida. Aí fui para a distância meio Iron, vai aumentando, né? O céu é o limite, é impressionante como nós vamos conhecendo o nosso corpo e vamos entendendo que cada dia nós queremos um pouquinho mais, né? Eu quero hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, em tudo, né? Como um ser humano, como uma pessoa, olhando para o próximo, e o esporte, ele tem bem essa característica, né? Aí fui para o Ironman, fiz 3 vezes, completei 3 vezes a prova do Ironman, que é já 3 km e 800 no mar, é 180 quilômetros pedalando, e é uma maratona, né? 42 quilômetros correndo. E é uma prova sensacional, maravilhosa, em seguida uma da outra aí, né? E na corrida, a paixão pela corrida, eu sempre comento que a corrida faz eu estar em dia, faz eu ter uma conexão, me deixar a minha agenda ficar arrumada, né, para o dia, né? Corri hoje, ajeitei toda a minha agenda, agora vamos buscar, né, o que tem preparado para nós aí. E aí também, comecei então com 5K, com 10K, com 21, meia maratona, com 42, a maratona, sou apaixonado por maratonas, mas aí eu fui querer mais, fui para as ultras maratonas, 52, 63, 70, enfim, fiz 4 corridas de 100 quilômetros a pé. Para que tudo isso? Para entender hoje que tem um propósito enorme em cima disso. E uma das corridas de 100 quilômetros, eu fui até Rio Negro, minha cidade natal, aqui perto de Curitiba, 100 quilômetros de Curitiba, entregamos 1 tonelada de alimentos, dei uma palestra no mesmo dia que eu corri 100 quilômetros e dei uma palestra, foi extraordinário, né? Gosto de falar, me dá uma oportunidade, né? Como é que nós estamos aqui, né? E isso é sensacional. E aí, o ano passado, eu tive a necessidade de fazer um novo transplante. Por quê? Porque hoje confirmado aí que as células não regeneram, então você vai perdendo essas células da córnea já transplantada e eu precisei fazer um novo transplante. Então, há 1 ano atrás, eu recebi uma nova córnea, então eu estou no meu 3º transplante de córnea. Daqui a algum tempo eu vou ter que fazer já da outra visão também. E aí tem uma brincadeira que a gente fala entre amigos aqui, entre família, que quando eu canso dessa visão que eu estou tendo, assim, eu vou lá e busco uma nova córnea, né? Eu acho que a vida é tão bela quando a gente olha dessa maneira, né? A gente poder sorrir, poder levar essa alegria, poder falar que, sim, se teve uma necessidade, hoje eu posso entender que Deus permitiu que eu tivesse essa nova, esse novo olhar, né? E eu sou, assim, encantado com a vida mesmo, assim, né? Me perguntaram, assim, quando eu cheguei agora nos jogos do primeira prova de ciclismo, assim, fui o campeão do ciclismo, mas você como campeão do ciclismo, você fala o quê? Vivo hoje, né? Hoje eu saí de casa e deu certo e tá maravilhoso, claro que eu treino, claro que eu gosto, claro que eu me divirto, claro que eu rio, mas o que tinha hoje, para hoje, era que eu tinha o meu pedal, então vou fazer o meu melhor, o meu pedal, né? Então é viver o hoje, né? E é difícil isso, porque culturalmente eu venho de uma família que fala assim muito, e você está se preparando para amanhã? Claro que eu estou me preparando para o amanhã,
né? Mas se eu não viver hoje, não adianta eu me preparar para amanhã. Eu perco, né, essa bênção do dia de hoje, né? O pão nosso de cada dia, né? Então, acho que isso é muito legal. E aí voltou, quando eu fiz um novo transplante, no ano passado, voltou essa vontade de participar dos jogos. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ainda a possibilidade de participar. É uma coisa que não é tão divulgada. Infelizmente. Eu só quero dizer que eu conheci a sua história através dos jogos, né? Mas antes de pesquisar a fundo sobre o assunto, é uma coisa que não é divulgada de forma alguma. E agora a gente não entende ainda o porquê, né? Eu acredito que ele está num crescimento, ele já começa a ter um novo olhar, né? E a gente tem que aproveitar momentos igual esse que está acontecendo aqui para a gente poder divulgar, né? E há um mês atrás, ali, início de agosto, eu fui participar, que é o Transplant Games of America, os Jogos dos Transplantados, lá nos Estados Unidos. E com o intuito de participar, claro, me divertir, brincar, correr, nadar, pedalar, né, fazer o triatlon, mas entender o olhar deles com a doação. E realmente eles estão um passo à frente nossa, né? Então, esses jogos já tem há 32 anos, esses jogos, onde o campeonato que eles fazem é entre os estados. Então, nos Estados Unidos tem 50 estados, lá tinha 40 equipes disputando os jogos, mas o que era o mais lindo da história? Realmente a história de cada um que está ali. Então, já no primeiro dia lá, nadei, fui campeão na minha categoria, na natação, e no segundo dia eu tinha uma corrida de 5K, e nessa corrida eu cheguei cedo, estava aquecendo, e aí liga um som, eu cheguei antes do som estar ligado, assim, né? Ligaram um som e eu mantive o meu aquecimento, tipo dançandinho, né? Mexendinho, curtindo ali, assim. E aí chega o cara, pô, você gosta de dançar, né? Eu falei, sim, eu sou brasileiro, né? I'm from Brazil. E aí o cara olhou para mim, assim, com toda aquela alegria, assim, e coloca um samba, né? Aí o que acontece? Eu começo a sambar, isso era 7h10 da manhã, assim, eu começo a sambar, começa a vir celular de tudo que é lugar, etc., e começam a me filmar, e eu com aquele sorriso, né, e gosto, enfim, tá. E aí, Brasil, e aí a gente sai para correr, eu chego como terceiro geral dessa corrida, mas essa era a única corrida aberta ao público. Então, para fazer essa corrida, não precisava ser transplantado. Isso é uma coisa muito legal, porque quando você insere essa informação no cotidiano das pessoas, é mais fácil da gente falar. Então, assim, dentro de uma corrida, eu, como transplantado, estou correndo igual. E isso fala, opa, espera aí, mas então o transplantado não é um extraterrestre, né? Não, ele é uma pessoa que ele teve uma oportunidade de receber um órgão, mas ele traz uma vida normal, ele traz um cotidiano normal. Muitos, claro, vão ter os seus medicamentos no dia a dia, etc., mas vai ter um cuidado um pouquinho maior, mas o esporte dá essa qualidade de vida para nós, transplantados. Então, isso é muito legal. E aí eu cheguei como terceiro geral nessa 5K, mas os 2 primeiros não eram transplantados. Então, eu fui o primeiro transplantado na corrida de 5K lá na Flórida, na Califórnia, desculpa, em San Diego. E aí foi sensacional. Por quê? Porque a corrida ia até um lugar muito bonito, bem legal, e ela voltava e as pessoas que estavam correndo eu ia passando por elas, e todas, Brasil, né? E eu estava lá me divertindo. E aí as pessoas queriam conversar comigo, eu tive que me esforçar para trazer aquele inglês, né? Por quê? Porque as pessoas queriam saber do que eu era transplantado, quanto tempo eu era transplantado, como é a minha rotina,
como que eu faço meus treinos, com o que eu trabalho, e é isso aí, a história de cada um, né, naquele momento muito agradável e muito bacana. Então, isso foi sensacional, assim, tá? E aí, começaram a conversar mais, nisso veio os outros jogos, né, o ciclismo, eu fui segundo geral do ciclismo, mas primeiro também na categoria, então, trouxe... Lá dos jogos eu trouxe 8 medalhas, sendo 7 medalhas de ouro e 1 de prata. Foi extraordinário, assim, né? Representar, com 51 anos de idade, eu vou lá e tenho a oportunidade de representar o nosso país, né, em uns jogos. Então, sabe, né, quando eu falei ali atrás que eu iniciei com 40 anos, mas ninguém fica profissional iniciando com 40 anos no esporte, mas eu busco o meu melhor que eu posso entregar hoje, né? Isso é muito legal, muito bacana, assim, né? E retornando de lá, vem o quê? Os Jogos Brasileiros dos Transplantados, e aí acontece em Curitiba, né? Aqui, onde eu moro, né? E aí, pô, vamos lá, vamos participar da mesma maneira, né? E aí também teve, então, o ciclismo, a natação, a corrida, né? Formando esse triatlon, mas a modalidade triatlon é um em seguida do outro, e ali eles chamam de triatlon virtual. Cada dia teve uma modalidade, na somatória da modalidade traz seu campeão do triatlon, né? E aqui também nós teríamos as corridas de pista, que é o atletismo, e só que o tempo não ajudou aqui, então foi cancelado a etapa do atletismo, então eu não consegui a mesma performance, porque nós não tivemos, eu deixei de fazer 4 provas, aí as 4 provas de corrida de pista, mas está tudo certo, né? A gente conseguiu, com os Jogos Brasileiros, fomentar e trazer aí esse Setembro Verde, que é a conscientização sobre a doação de órgãos. Sim, nós temos que ser doador, né? É necessário nós entendermos que naquele momento de dificuldade da família, onde a gente perde um ente querido, a gente pode continuar e ajudar pelo menos aí 8 vidas, né? A enxergar, a respirar, a sentir o coração de volta, né, batendo. E isso é através da doação. E o que é necessário hoje para que aconteça essa doação? É necessário essa conversa com a família. Eu quero ser o doador, mas quem que tem que aprovar? É a família. Então, nessa hora, se a família falar não, mesmo que você tivesse essa vontade, não será doado. Tá? Então, essa conversa ela tem que acontecer nas nossas mesas, ela tem que acontecer no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, que as pessoas possam entender e difundir isso mesmo. Que se por acaso Deus achar que eu não devo estar aqui, nesse lugar aqui, né? Nessa terra, que eu possa alcançar mais vidas, alcançar e continuar esse propósito aí, que é lindo demais, né? Que é o viver, né? É o hoje. Eu queria destacar que a importância que você tem para o transportado, né? Porque, assim como eu tomei conhecimento da sua história através das medalhas que você conquistou, representando o Brasil lá fora, mas eu acho que mais importante do que isso é você trazer tudo para a sua cidade. Trazer isso na realidade para o pessoal de Curitiba, o pessoal que pode ver todo o seu desenvolvimento, a desenvoltura, e conseguir divulgar isso aí, como trazer isso na realidade para o pessoal de Curitiba, o pessoal que pode ver todo o seu desenvolvimento, a desenvoltura,
conseguir divulgar isso aí, como eu falei anteriormente, é um tema que é dificilmente conversado, né, entre as famílias. E você é um exemplo de pessoa, um exemplo de que não acabou, que tudo pode começar. Como você começou com uma coisa com 40 anos. Então, apesar das diversidades, você está aí com o Corrida Sempre Morto, representando, e tentando melhorar, isso é importante na vida de cada um. E, em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso trabalho, e não só por nos ajudar, mas por divulgar isso, né? Por trazer esse tema para que todo mundo possa trabalhar em cima dele. Muito obrigado por essa entrevista, foi breve, mas eu acho importante poder contar a sua história e terminar isso para que todos possam conhecer. Que legal, eu que agradeço. E quando a gente fala de doação, eu quero ressaltar aqui que você doou o seu tempo para nós, Elismar, e isso é maravilhoso. E quem vai estar compartilhando, escutando, direcionando, vai estar doando o seu tempo. E esse tempo, hoje, é algo extraordinário. E assim nós aprendemos o mundo da doação. Para eu doar, eu tenho que doar aquilo que eu tenho. Eu não posso doar o que eu não tenho. Se eu não tiver tempo, eu não vou conseguir doar meu tempo. Se eu não for compatível, eu não posso doar isso. Mas muitas vezes a gente pode iniciar doando um abraço, doando um sorriso, doando uma alegria, doando e compartilhando uma informação. Isso faz nós aprendermos a ser esse doador. E a partir disso, entender que tem um propósito em cima disso, e esse propósito vai fazer o quê? Eu fui buscar os jogos? Sim. Eu trouxe as medalhas? Sim. Para que me servem essas medalhas? Para me dar uma visibilidade. Só. A partir disso, eu tive a oportunidade de mais um tempo aqui. Então, vamos aproveitar esse tempo para falar sobre o quê? Sobre doação. Né? Doação de sangue, ou doação de plaquetas, ou doação que eu possa... Imagine que agradável você entrar numa fila como um doador e entenderem que você é compatível com alguém em qualquer lugar desse nosso país, que é gigante, e por causa disso fez mais uma medula óssea, fez mais uma pessoa viver. Né? Então, é lindo escutar essas histórias dos doadores e dos doadores vivos, que é extraordinário. A compatível do rim, e eu doei o meu rim, do casal que está ali junto, participando, e a esposa foi a doadora, e o marido que recebeu. É extraordinário você saber que nós temos essa capacidade de nos doar e de ser esse grande doador. E eu agradeço aí esse grande momento aí, e contem conosco aí. Se eu puder compartilhar aqui, né, no Insta, conhece um pouco mais da nossa história lá, no triatleta.tx. TX é de transplantado. Então, vocês vão começar a ouvir mais o TX, e o TX somos nós. Essas pessoas ímpares que já receberam, de alguma maneira, algum órgão para a gente continuar a nossa jornada. Muito obrigado, realmente, de coração, por doar o seu tempo, né, contar a sua história aqui para a gente. Eu fico realmente grato. Eu vou até encerrar aqui.